O programa Quarta Dimensão, na TV Vila Velha, se empenha na recomposição da verdade, buscando consenso e não aceitação forçada. Permuta de salário por lavagem cerebral é algo inaceitável. Mercenários jamais angariaram plena credibilidade, pois as dúvidas em torno das suas intenções são inevitáveis. Alguém interroga: quanto você ganha para divulgar este arsenal imenso de doutrinas inexplicáveis? Inexplicáveis para os próprios divulgadores. O apóstolo Paulo eliminou este aspecto suspeito, publicando absoluta renúncia às benesses atribuídas ao seu ministério. Todo mundo fala, nós temos direito, tudo bem. Paulo renunciou a esses direitos. Ele disse, com absoluta franqueza e sinceridade: a ninguém pedi prata nem ouro, estas minhas mãos me sustentaram, a mim e aos meus companheiros. Atos 20, versículos 33 e 34. Quem conhece a jornada de Paulo, sempre viajando para propagar a doutrina do Cristo, compara seu desapego com os atuais pregadores. O resultado da análise torna-se chocante quando tomamos conhecimento que ele pagava também as despesas dos próprios acompanhantes. Ficamos ainda mais surpresos quando descobrimos que o apóstolo fabricava tendas como operário e conseguia remuneração temporária aonde ele chegasse. Para os outros pregadores da sua equipe, era mais difícil. Por isso, Paulo assumira os encargos também dos companheiros. O tema de hoje será: virtude sem sal, sabor se vai. Num penhasco, à beira da Baía de Jersey, não faz muito tempo, ainda estava lá um velho banco coberto de musgo. Viajante ilustre visitou o recanto histórico e reescreveu algumas linhas sobre aquela sagrada relíquia. Victor Hugo, o grande Victor Hugo, no exílio, doente e solitário, sentava naquele banco todas as tardes, cumprindo um estranho ritual. O rosto do velho, ultrajado pela sua bem-amada França, assumia expressões diferenciadas. A dureza e severidade que marcavam seu rosto na chegada, pouco a pouco se desfaziam, na proporção que se prolongavam as suas meditações. Na medida que Victor Hugo se recompunha naquele banco, seu semblante irradiava outro tipo de energia. Então ele se tornava mais parecido com semideus do que com a figura do velho. Ele se levantava e, como se fosse sacerdote numa cerimônia, erguia do chão pedra e a lançava nas águas do mar todos os dias. Depois deste ritual sagrado, Victor Hugo descia em silêncio e voltava para a hospedaria
onde a justiça o trancafiara. Garotinha que brincava por perto estranhou a cena insólita e ficou ainda mais curiosa quando lhe disseram que aquilo se repetia. Então ela se aproximou do velho Vitor Hugo e lhe perguntou: Senhor Hugo, por que atira estas pedras no mar? Depois de sorrir para desfazer a severidade do semblante, o gênio da literatura respondeu-lhe: Não são pedras, filha. Trata-se da compaixão de mim mesmo, que eu amarrei naquela pedra para que desapareça nas águas. O autor de um dos maiores romances de todos os tempos, Os Miseráveis, tinha todos os motivos para sentir pena de si mesmo, para se compadecer da sua figura torturada pela injustiça. Era sua maneira de recusar a oferta que lhe faziam de admitir que se tornara vítima. Ele simplesmente rechaçava o apelido de coitadinho. Ele se recusava a entregar os pontos diante das perseguições. Não iria posar com o rosto seráfico de mártir, pleiteando a piedade dos algozes, não. O episódio das pedras simbólicas do exilado da ilha de Jersey atesta a recusa de Vitor Hugo em sentir compaixão de si mesmo. No seu livro Os Miseráveis, este gênio da literatura fez da compaixão pelos outros a vertente principal. As tintas com que ele pintou com palavras os quadros da miséria valeram como apelo para uma civilização solidária. Sentir compaixão pelos outros, todavia, não é o mesmo que se render ao complexo aviltante da piedade por nós mesmos. A primeira virtude é consagrada no Evangelho. A segunda é o grito do superego inflacionado de orgulho, clamando pela atenção do restante do universo. É Narciso reclamando salva de palmas. Diante do que considera indiferença injusta, a vítima da sociedade põe a boca no mundo, fazendo tudo para forçar o aparecimento do seu sofrimento. Esta figura defende sua condição de vítima com ardor. Eu sou uma vítima do destino. Será que os seres humanos perderam a capacidade de se entristecer? E é o grito de Narciso, tentando misturar sofrimento e formosura. Isto aí cansa minha beleza, diz ele, com clara intenção de aparecer. O mundo em torno se configurava a oficina completa de tortura, com palmatória e cama de pregos. Infelizmente, eu não poderia deixar de registrar que qualquer de nós carrega traços desses personagens mitológicos. Todos nós temos alguma coisa do Narciso. Vejam que transtornos triviais geram lamentações. Pois não há de ver que o ônibus está atrasado e eu tenho compromisso no centro. Só acontecem estas coisas comigo, diz a figurinha. Outro baseado no mesmo ritmo, na mesma direção, faz eco ao peixumeiro, rompendo o silêncio com uma tirada de gênio. Se eu colocasse uma fábrica de chapéus, dali para diante todos nasceriam sem cabeça.
O anúncio de alguém azarado é recebido com satisfação, porque todo mundo participa. Aquele sujeito maldizente esquece as coisas boas recebidas do Pai Celestial e se concentra apenas nas provações. E ele profere a queixa, apresentando cara sofrida, digna de ator de novela. Oh, meu Deus, como eu sou infeliz! Seus olhos servem apenas para enxergar o lado escuro. O Evangelho nos conta que Jesus, antes de acontecer, pela visão profética, fazia questão de informar os discípulos de que seria crucificado e morto. Estaria o Nazareno emitindo sinais de compaixão pela sua triste figura de réu, execrado pelas multidões ingratas que pediriam sua morte na sexta-feira? Não, meus amigos. Jesus não estava compadecido de si mesmo. O final da frase fala de ressuscitado no terceiro dia. Jesus se mostrou aos discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos principais sacerdotes e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus 16, versículo 21. Sempre existirá algo produzido por Deus para compensar eventuais prejuízos. No caso de Jesus, este algo era a ressurreição no terceiro dia. O Mestre entregou aos discípulos a resenha completa: flagelação, abandono do próprio Jeová e a morte na cruz, e aqueles pregos atravessando sua mão. O apóstolo Simão Pedro, por exemplo, só enxergou esta primeira parte. A ressurreição gloriosa ficou sem registro em sua mente. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. A palestra Jesus ordenou trabalho no sábado continua campeã em termos de visualizações, justificando-se pelo seu conteúdo instrutivo. Valerá que você também assista este corajoso desabafo que esclarece dificuldades na interpretação das próprias Escrituras. Como tarefeiro solitário, estou satisfeito com as visualizações dos nossos quase 200 trabalhos que você encontra no YouTube. Afinal, milhares de amigos já nos prestigiaram com sua preciosa audiência e nós agradecemos com alegria. O importante é que os acessos continuam crescendo. O conteúdo deste horário é gravado nos estúdios Fernando Martins e palestras anteriores podem ser assistidas e as outras podem ser encontradas no Facebook Live TV Ponta Grossa. E agora voltaremos ao tema: virtude sem sal, sabor se vai. Foi nesta altura do campeonato que o apóstolo Pedro resolveu persuadir Jesus a sentir pena de si mesmo
Ele queria retirar da intenção de Jesus aquele sal maravilhoso que temperava a sua vida e as suas palavras. E o apóstolo Simão Barjonas disse ao mestre: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum deverá acontecer. Mateus 16, versículo 22. Palavras de Pedro. Atrevido este apóstolo. Na cabeça dele, distraído, toda a expectativa funesta falava de injustiça e de fracasso. Ele não olhava o outro lado. Ao contrário da mente do Nazareno, gerando júbilo no seu coração, só existia louvor e gratidão a Deus. Também pela cruz, também pelos açoites, também pela coroa de espinhos. Os discípulos de Emaús escutariam este cântico. Porventura não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Lucas 14, versículo 26. Na mente conturbada de Pedro, contudo, só cabiam queixas e manifestações de desagrado. O fato é que Jesus não podia morrer, segundo a opinião de Simão Pedro. Jesus não devia morrer e ponto final. Afinal, de que valeram aqueles anos todos de sacrifícios? Pedro não entendia que a crucificação consagraria o Mestre como Cristo do planeta Terra. E aqui se configura a dificuldade difícil de administrar. Alguém do céu, obrigado a descer ao inferno do nosso mundo e ser crucificado para se transformar em nosso advogado perante Deus. O pescador do mar da Galileia não tinha alcance para configurar este imbróglio. Mais difícil ainda, aceitar a cruz e todos os sofrimentos. Para o apóstolo Simão Pedro, era demais, era muito sofrimento, muita luta. Aquilo excedia tudo que ele aprendera no mundo carnal, no mundo das vantagens, no mundo das competições. Não adiantava espernear, porém. O contrário de consagração do nosso Cristo tinha que ser lavado no sangue do Cordeiro. Isso não é inédito. Em todos os planetas habitados acontece a mesma coisa. Não sou eu quem diz, meus amigos. Está escrito em Apocalipse. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. Aqueles que adoraram a besta, e quase a maioria tem adorado. Aqueles que não estão inscritos no livro do Cordeiro, que foi imolado desde o princípio do mundo. O Cordeiro, o Cristo é Cordeiro, é sinônimo. O Cordeiro foi imolado desde o princípio do mundo. Desde que o universo surgiu, os Cristos são feitos através do sofrimento e executados pelos maldosos, pessoas daquele planeta. Apocalipse 13, versículo 8. Fica claro que todos os filhos de Deus que alcançam o grau mais alto nos planetas habitados enfrentam o sacrifício como teste final. Desde que o universo é o universo, tem sido assim. A primeira criatura que atinge a perfeição em qualquer mundo habitado torna-se responsável pelos seus irmãos menores. É claro, o irmão mais velho tem que conduzir à escola aquele pequenino que ainda não tem capacidade para caminhar pelas ruas de uma cidade congestionada de carros. Entende-se
será necessária a perfeição sem jaça, onde não se encontre o menor resquício de pecado. Por isso Jesus foi o indicado. Esse espírito de escola terá que se dispor ao martírio. No planeta Terra, Jesus foi esse cordeiro imolado. Nos outros, cada um tem um, que foi escolhido também pelo mesmo Deus. Em cada planeta, pela pureza absoluta, alguém se torna o primogênito da raça. Este é o Cristo planetário. Por isso a Bíblia é clara, apontando o cordeiro imolado desde o princípio. A prisão da morte, porém, é transitória, pequenina. O episódio termina sempre pelo retorno do próprio corpo do Messias à vida plena. O corpo se torna complemento do espírito. É tão grande a sanidade desses espíritos que tomam o corpo físico, que aquele invólucro de carne se torna etéreo como a luz. O corpo do avatar termina se tornando bloco de luminosidade. Em todos os mundos, esse tem sido o processo de elevação de um planeta a um degrau superior. Pedro estava longe de raciocinar desta forma. Todavia, para ele o que valia era um corpo inteirinho, sem as incertezas daquele amanhã cheio de dúvidas. Não esqueçam que esse Simão Bar-Jonas foi aquele que negou 3 vezes o Mestre naquela madrugada de Jerusalém. O velho Pedro estava convicto de que era a sua obrigação abrir os olhos do Nazareno para que ele não alimentasse aquelas ideias de morte. Jesus era inocente e não deveria sofrer o menor arranhão. A ignomínia da cruz era injustificável para alguém que estava isento de pecado e só fizera o bem. Tem compaixão de ti, Senhor, exclamou Pedro. Isto de maneira alguma deverá te acontecer. Mateus 16, versículo 22. A resposta de Jesus é conhecida de todo mundo. A resposta dele foi: vá para trás, Satanás, pois tu és pedra de tropeço. A resposta do Mestre Divino deixa claro que ele jamais aceitaria o alvitre de alimentar compaixão por si mesmo. Era público e notório que esse sentimento bem humano não teria cabimento nas avançadas cogitações de um Cristo. E nos contabilizamos mais esta prova de que Jesus esqueceu o peso da cruz para se preocupar com o sofrimento das suas ovelhas. Valerá lembrarmos suas palavras dirigidas ao grupo de mulheres de Jerusalém que foram pranteá-lo no caminho do Gólgota. Numerosa multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e choravam. Voltando-se para elas, Jesus disse: não choreis por mim, filhas de Jerusalém, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Lucas 23, versículo 27 e 28. E o nosso Rabi estava subindo a ladeira do Calvário e pediu às mulheres que não o pranteassem. E isto é um exemplo magnífico. Dali a pouco iriam pregá-lo na cruz. A longa espera da morte seria dolorosa, é claro. A sede, o sangue brotando das têmporas, a insuportável sensação de abandono, tudo isso era a soma do que aconteceria naquele monte inóspito. O condenado sabia disto, pois enxergava todos os lances do seu sofrimento. E neste ponto, caríssimos,
nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Será oportuno refletir sobre a violência crescente, especialmente aqui no Brasil. Desde nosso primeiro programa, no rádio ainda, lá na Rádio Central do Paraná, nos meados de 1956, nunca cessamos de advertir. Davi perdeu o sal da mocidade idealista e se tornou violento e cruel. Vale denunciar que pregadores promovem espírito agressivo, endeusando Davi. É aquela advertência do tema de hoje, sobre a virtude que perde o sal. Entregar outra face na libertadora lição de Jesus tem sido questionada por adoradores do rei Davi, endeusado pela morte de Golias. A justificativa deles para o assassinato de Golias foram as palavras desafiantes contra Jeová. Eles esqueceram as palavras do nosso Cristo, que toda a vida mandou orar pelos inimigos. Esta frase de Jesus, orar pelos inimigos, se tornou menos lembrada do que Golias morto. Mas eles não se emendam, não adianta. Podem pregar aí 300 anos, que tudo ficará na mesma, porque Davi é um exemplo para essa mocidade, coitadinho. Os exemplos magnânimos do Nazareno, 2000 anos depois, ainda não abriram os corações de doutrinadores bastante, evidentemente, bastante sem lógica nenhuma. Vejam só, meus amigos, aqui mesmo no Brasil, nós assistimos à saga de Rondon, na grande cruzada de emancipação dos povos indígenas. O lema desses profanos idealistas era: morrer sim, matar nunca. Eu já escutei discurso de pregador famoso condenando o aborto hoje, e no dia seguinte elogiando Davi pela morte de Golias. Vejam a falta de coerência, percebam. Jesus parece solitário na divulgação da não violência, quando os próprios intérpretes dos evangelhos falam de amor e exaltam violência. Será sempre difícil convencer lobos vestidos de ovelhas. E agora a continuidade do tema de hoje: virtude sem sal, sabor se vai. Apesar de informado em visão profética o quanto iria sofrer, Jesus se volta para as chorosas filhas de Jerusalém, dizendo-lhe: não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. O nosso rabi esquecia dele mesmo para lembrar os outros. Se ele, o mestre, procedeu desta forma, fica reconhecida a maneira acertada de agir. Por isso será sempre importante batermos nesta tecla.
Deus prefere os que se compadecem dos outros, mas se compadecem de coração e não de palavra fingida. Egoísta e desventurado é aquele que se intitula palmatória do universo. Ele é o único sofredor dentro da terra e do mundo e do universo inteiro. Não existe ser humano que mereça mais piedade do que o triste carregador de fardos, que se exibe em muro de lamentações. Para este infeliz, as suas dores e problemas constituem o centro estratégico de toda a terra. Quantas vezes o médico escuta em seu consultório este grito, reclamando socorro: doutor, eu não estou bem. Encontro-me com os nervos arrebentados, porque tudo o que existe de pior está me acontecendo. Sempre eu, numa interminável ladainha de queixas, muitas delas completamente irreais. É o ego ferido e maltratado do egoísmo, levado ao paroxismo de uma incontrolável pena de sua própria pessoa. Na opinião sempre respeitável do professor Jung, terço das pessoas que procuram clínicas sofrem efeitos da compaixão de si mesmas. A dúvida e a insegurança, grandes adversárias do progresso do espírito, nascem destas sombras da pena em causa própria. De tanto martelar palavras de comiseração, alguma doença nervosa se instala sorrateiramente, sem que a própria pessoa perceba. Quando a tecla das apreensões é usada em excesso, o que era virtual se corporifica e se realiza. Só poderemos subir, vencer e realizar quando levantarmos nossos pensamentos para além de nós mesmos, no rumo do infinito. Em qualquer espécie de atividade, o egoísmo dos maldizentes lhes fecha todas as portas. Só alcançaremos a plenitude da nossa estatura mental quando esquecermos as lamúrias e as nossas investidas contra o destino cruel. Em qualquer iniciativa desenvolvida, a intensidade das nossas queixas marcará a medida do êxito ou do fracasso. Acatando o propósito de não mais protestarmos contra as circunstâncias, aprenderemos a usar as adversidades em nosso favor. Cabe aqui pergunta: você já pensou por que o Pai das Alturas permitiu que você sofresse aquele determinado aborrecimento? Pequena história será oportuna, meus caros. 2 aventureiros, Zacur e Anatólio, viajavam pelas regiões montanhosas do Afeganistão. Imagine, lá longe. Registrando os costumes daquela gente. Eles eram jornalistas. Encontrando-se numa região remota, de repente foram atacados por assaltantes, que os carregaram para dentro de uma caverna. Zacur e Anatólio exibiram pouca coisa nas sacolas. Algumas roupas, material de higiene e meia dúzia de ferramentas. Isto aí nem vale a pena tirar desses miseráveis, disse um dos assaltantes para o chefe. Mas o interlocutor voltou-se furioso contra ele. Nem por isso vamos deixá-los prosseguir viagem sem o pagamento do pedágio. Mas eles não têm dinheiro algum, chefe. São 2 vagabundos, sem eira nem beira. Para encurtar a história, o comandante da quadrilha, furioso, mandou cortar o dedo mindinho do Anatólio. Cortaram o dedo dele. Anatólio, meus caros, se afastou extremamente revoltado com a perda do dedinho.
Você sempre disse que Deus ajuda. Você queixou ele para o amigo, mas Deus não fez nada para salvar o meu dedinho. Zacur nada respondeu, não tinha o que responder. Limitando-se a encarar o companheiro com evidente demonstração de censura. Eu sou mesmo um azarão, resmungou Anatólio, chorando de pena de si mesmo. Os dois amigos continuaram perambulando pela vasta região depois que o ferimento cicatrizou. Anatólio, todavia, parece que não estava atravessando fase boa. Suas queixas constantes afetavam a própria convivência daquela dupla desafortunada. Não demorou, e eles foram capturados pelos membros de uma seita religiosa que fazia sacrifícios humanos a um Deus. Deus lá, sei lá que nome tem esse Deus, mas era um Deus deles lá. Imagine a camisa de 11 varas em que se meteram os dois. Aquela seita fazia sacrifícios humanos. E a situação ficou ainda mais complicada. O dedinho se fora, mas esses agora queriam o corpo inteiro para lançar na fogueira. Zacur foi descartado por não ter o perfil exigido pelos estatutos da seita, mas Anatólio foi encaminhado para os retoques finais. Anatólio percebeu que o seu destino era ser queimado na fogueira, em louvor daquela estranha entidade. As suas cinzas ficariam no altar durante ano, para que o Deus favorecesse as colheitas. O sacerdote mais categorizado da seita, porém, dali a pouco deu um grito e apontou a mão de Anatólio com apenas 4 dedos. Maldição! Gritou o sacerdote, bastante aborrecido. Com apenas 4 dedos na mão direita, esse não serve para o sacrifício. Será preciso arranjar alguém completa, senão Deus, aquele Deus deles, poderia ficar irritado. E Anatólio e Zacur foram colocados em liberdade, caríssimos. E nesse ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Anotem na agenda. Toda semana nós temos um dia de encontro. Para a próxima sexta-feira já estamos preparando novos assuntos para explicar Bíblia e especialmente Evangelho. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Virtude sem sal, sabor se vai. Quando já estava longe do perigo, Zacur lembrou o quanto seu amigo fora ingrato com o Deus dos judeus e dos cristãos. Anatólio, meu caro, disse Zacur, se Jeová impedisse o corte do seu dedinho, nesta altura, você já teria torrado naquela fogueira. Anatólio sorriu e, num gesto teatral, voltou as mãos para o céu e deixou escapar veemente pedido de perdão. Essa história mostra o quanto Deus é imprevisível e generoso. Meus caros amigos, precisamos considerar isto. Deus retém um bem aparente e de repente Deus concede uma graça muito maior. Essa história mostra
um Deus bondoso, nosso Pai, como Jesus o interpretou, o apontou. Para Jesus, Deus é um Pai. Essa história mostra o quanto é maravilhoso o cristianismo, caríssimos, porque ele sempre está procurando nos socorrer nas dificuldades. No reino de Deus, meus amigos, tudo tem uma razão, tudo cumpre esquema. Todas as coisas representam a vontade soberana da divindade. Pequenos aborrecimentos, de repente, são recompensados com enormes benefícios. Quando Anatólio derramou lágrimas para lamentar o dedinho decepado e teve pena de si mesmo, ele jamais imaginaria o desfecho feliz. Algumas pessoas conhecem esta provisão inesgotável e aceitam as aflições com estoica naturalidade. O famoso escritor inglês A.J. Cronin nos revela a experiência de piloto de Spitfire, que foi abatido na Batalha da Grã-Bretanha. As consequências foram nefastas. 2 pernas quebradas, fratura de crânio e também o corte do nervo óptico. E ele ficou imobilizado e completamente cego. Tudo isto. Diz A.J. Cronin que, passada a guerra, ele foi visitá-lo, esperando encontrar ruína humana intratável numa cadeira de rodas e se maldizendo. A surpresa do escritor A.J. Cronin foi enorme. Encontrei-o apoiado em muletas, numa mesa alta, manuseando blocos de madeira e mapas, escreveu Cronin. Ele me recebeu sorridente, dizendo: já não posso mais pilotar aviões, mas ainda é possível colaborar na construção de casas, porque eu sou engenheiro. Por incrível que pareça, aquele mutilado de guerra se tornou um dos primeiros arquitetos da Inglaterra. Vejam só, que coisa maravilhosa. Pessoas com esta têmpera não formam filas enormes, é verdade. Não formam filas enormes, são poucos. Mas eles existem, e isso é importante. Eles aparecem como remédios homeopáticos servidos em conta-gotas. De vez em quando despontam tais gigantes pela vontade de Deus, e são homens e mulheres reais, de carne e osso. Ninguém pensa que são anjos. Eles às vezes até são neurastênicos. Helen Keller, cega e muda, surda e muda. Ela era cega, surda e muda, tudo ao mesmo tempo. Pois saibam que essa extraordinária mulher ditava conferências pelo mundo inteiro através da secretária. Ela corria mundo, espalhando a verdade, espalhando consolo, espalhando uma mensagem cristã. Foi ela quem disse esta frase maravilhosa: eu me queixava dos meus sapatos, até o dia em que conheci alguém que não tinha pés. Por estas palavras dá para percebermos que aquela mulher indômita não se entregava ao fascínio de se fazer de vítima, de ser chamada de coitadinha. Com todas as deficiências, Helen Keller se tornou das mais eminentes figuras do mundo contemporâneo. O século passado está cheio de lembranças dessa mulher. Robert Louis Stevenson, devastado pela tuberculose, foi gigante na literatura e na recusa de esmorecer. Padre Damião
morrendo de lepra, num tempo em que não havia cura, se recusou a se afastar do seu posto de ajuda aos leprosos. Essas figuras, ao lado de tantos anônimos que não esmorecem, mostram que é possível vencer o impulso de se fechar na prisão do eu. Aquele velho provérbio grego talvez seja um retrato perfeito. Conforme pensa o homem, assim ele é. É muito fácil pensar errado, não somente em relação às dificuldades maiores, mas também relativamente aos nossos tropeços naturais. Natalino Piagentini viajou de Atenas para Londres, com ligeira passagem pela cidade de Paris. Os negócios o perturbavam naqueles dias e ele se encontrava ligeiramente agitado. Todos os seus projetos já deveriam ter sido resolvidos ontem. Não havia espaço para perda de tempo. Foi com alívio, portanto, que ele acolheu a sugestão do Dr. Donato Galvez, companheiro de viagem, para se hospedar no centro da capital francesa. Foi ótima aquela informação pela economia de tempo, na busca de algo não experimentado. Os dois chegaram juntos ao hotel e se tornaram amicíssimos. No momento em que se encaminhavam para o registro, eles quase foram pisoteados por grupo de turistas alemães, eufóricos e cantantes. Eram camponeses com mangas de camisa, dançando nos corredores, gritando numa aleluia incessante. Mais tarde, na sala de jantar, outra vez eles retardaram intoleravelmente o serviço dos atendentes. Aquela turma de alemães, vou te dizer, parecia 2 elefantes caminhando dentro do hotel. Era um grupo exuberante, ruidoso, barulhento e incômodo. Eu não aguentava mais aquela pantomima, exclamou Natalino com raiva, se encaminhando para a gerência do hotel. Vou denunciá-los. O doutor Donato deteve o amigo no corredor. Sorridente lhe disse: meu caro, por favor, não faça isto. Não prejudique aqueles nossos amigos. Natalino Piagentini ficou indeciso entre a raiva e o apelo do amigo. Meu caro, disse o doutor Donato, esta boa gente esteve sob o jugo de Hitler durante tanto tempo. Não é maravilhoso vê-los divertindo depois de tanto sofrimento? Natalino diria algum tempo depois: aquele meu amigo doutor estava pensando certo. E eu senti vergonha da minha reação preconceituosa e cruel. É assim a vida, meus caros. Nós devemos aguçar as rodas dos nossos pensamentos pelos freios morais da solidariedade, que enxerga todo mundo como irmão. Jamais gozaremos paz enquanto vivermos ouriçados e acuados como feras, se digladiando. Valerá pensarmos desta maneira: louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos, além desta câmera, nós, neste momento, estamos vibrando a Deus que possa derramar bênçãos sobre todos.
bênçãos de prosperidade, de harmonia, de saúde, de paz, de conforto espiritual, de tudo que é bom, mas acima de tudo, que seja colocado no coração de todos o amor, porque amor é a relação maior do homem com o seu Pai Celestial. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.